Salve, salve, tá me ouvindo aí todo mundo? Bom dia, galera. A gente está começando a gravação aqui da nossa leitura do livro do Sefer Yetzirah. Vamos continuar a nossa sequência de comentários sobre texto. Na aula anterior, no vídeo anterior, eu dei uma resumida sobre esse conceito de mestre único, dando uma revisada sobre o que significa esse mestre único, né? As diferentes interpretações que a gente tem do que é um mestre que seria um ditador que não é influenciado pelo seu meio e um mestre que é influenciado pelo seu meio, diferentes conceitos, né? E a gente vai entender por que existe esse conceito de mestre único, por que ele é único. A gente vai ler nesse trecho a partir de agora. Por que o mestre é único? Começando a leitura, diz o seguinte: antes de integrar-se através de sua associação com o mundo físico, Deus unifica também a Sefirot. Assim diz Elias em sua oração em relação a Sefirot: tu as liga, tu as unifica. Então, quando a gente está falando de mestre único, a gente está falando do conceito de rei absoluto, né? De um rei que está acima de todos os outros reis. Se trata do conceito de Messias. Esse conceito de Messias que a gente vai encontrar lá na Árvore da Vida. Deixa eu ver se eu acho aqui a Árvore da Vida. A gente vai achar lá na Árvore da Vida, acima da Sefirot Da'at. Da'at, que é conhecida como o abismo. Então, esse mestre único a qual o texto se refere, se trata dessa junção das três Sefirot superiores, que elas só se apresentam, elas só se evidenciam para nós a partir da união de todas as Sefirot. Então, abaixo do abismo, eu vou aumentar a imagem aqui para a gente visualizar. Abaixo do abismo, abaixo de Da'at, aqui está todo mundo vendo, né? Então, abaixo do abismo de Da'at, a gente tem as 7 Sefirot. Essas 7 Sefirot, elas que são análogas às 7 notas musicais, as 7 cores do arco-íris, que é um processo de manifestação da luz, onde a luz parte de seu eixo, de seu centro de não manifesto, para o seu estado de manifestação. Então, quando a luz ela está oculta em seu estado de não manifestação, ela se encontra no estado de mestre único. E a partir do momento em que ela passa a se manifestar, é como passando por um processo de individuação, no qual aquele absoluto ele passa a se fracionar, a se dividir, assim como a luz quando ela penetra o triângulo do prisma. Ela penetra o prisma e ela se fragmenta em 7 cores, né? Essas 7 cores são a Sefirot abaixo de Da'at. Então, aqui o texto fala que esse mestre único, ele sintetiza, aqui, ó, tu as liga, tu as unifica. Então, em relação às Sefirot, né? Então, fala se referindo a esse mestre único. A consciência que ela consegue partir de uma observação relativa, ou seja, de separação do cosmos, para uma percepção de unificação do cosmos, ela tem relação com essa unificação da Sefirot, com a unificação da luz. Tem a ver com a aceleração da matéria, da vibração da matéria. A mesma matéria que compõe o nosso corpo, ela se acelera a ponto de se dissolver, ou seja, a forma coagulada ela se dissolve e se unifica com a luz. Isso tem relação com o que o Einstein falava quando ele cavalgava um raio de luz. Então, Einstein era um cabalista, ele estudava esse conteúdo. Então, ele tinha uma experimentação pessoal desse conteúdo. E quando ele fala que cavalgava um raio de luz, que cavalga um raio de luz, significa que a consciência dele, através da experiência de pensamento,
conseguia acelerar o seu movimento de leitura até um ponto em que ela alcançava a velocidade da luz. E quando ela alcança essa velocidade, ela alcança um estado de unificação com o todo. E essa unificação com o todo é um processo de crucificação do indivíduo, ou seja, a personalidade do indivíduo se dissolve. E então aquela muralha que separava o indivíduo do cosmo se dissolve. E o indivíduo ele passa então a se sincronizar com uma lei maior. Se sincronizar com um movimento maior do que o seu movimento individual. E é por isso que ele consegue, então, se sincronizar com o todo. Ele se unifica com o todo. E quem faz essa unificação é exatamente aquela consciência do absoluto, que se trata deste mestre único, ao qual o texto se refere. Ele que é o capaz de fazer essa ligação, essa conexão. Porque ele faz isso através do seu aspecto negativo, que a Kabbalah chama de Binah, a Sefirah de Binah. Ela que faz um movimento de atração de uma força centrípeta. É uma força de concentração. Essa força de concentração que consegue produzir a abstração da personalidade, a abstração do pensamento, que consegue, então, se libertar daquela ilusão de separação, aquela prisão em determinado limite de memórias. Essa libertação permite que o eu se liberte da personalidade. Então, o eu ele passa a se unificar com o absoluto. Continuando o texto, quando as 10 sefirot são representadas como as 10 direções, o físico pode ser tomado como ponto zero, do qual todas elas emanam. Deus, por assim dizer, teria seu paralelo no ponto para o infinito, onde todas elas convergem. É óbvio que Deus não tem qualquer representação, mas isso é o mais próximo que a mente humana pode imaginar como uma representação, contemplando o ponto para o infinito. Alguém poderia aproximar-se de uma concepção do ser infinito. Então aqui está falando sobre o ponto, né? Então a Kabbalah, ela só passa a ser compreendida, verdadeiramente compreendida, no momento em que ela é praticada. E essa prática, ela é feita exatamente nessa conexão entre a criatura com o Criador, que é a unificação da Sefirot. E essa unificação da Sefirot, ela é feita através desse ponto de convergência. Lembra que eu falei que se trata de uma crucificação da personalidade? Então nós temos forças opostas, uma força de multiplicidade, que se trata da Sefirot, que são as 10 direções. Né? Então isso é como uma força fracionada em 10 direções. Quando essa força ela é compreendida, concentrada em um ponto, então se alcança o ponto para o infinito. Porque o ponto, isso a gente vai ver até mesmo na matemática. Na geometria espacial, a gente vai ver que o ponto, ele não contém dimensões. E o fato de ele não conter dimensões significa que ele contém em si infinitas dimensões. E é exatamente essa infinitude dimensional que possibilita a libertação do pensamento no infinito. Através dessa crucificação. Que o que é essa crucificação? É o ponto para o infinito. É um ponto no centro da cruz. Então, essa cruz, ela é como a síntese entre as múltiplas dimensões da realidade. É bem no centro da encruzilhada. Nesse ponto que a Kabbalah fala que é um ponto no coração. Então a gente sente esse ponto no coração como uma centelha. E essa centelha, conforme ela é acessada, ela é como uma semente que começa então a brotar, a se manifestar. Essa semente que antes era uma centelha, ela pode evoluir para uma chama.
para um fogo. Esse fogo é que se torna uma lanterna de iluminação do próprio pensamento. Então, quando a gente fala de o iluminado, os Illuminati, aquele que é iluminado ou liberto, isso tem relação a isso, com a libertação do pensamento. Porque o nosso pensamento ele tende a se apegar, a se conectar a loopings temporais, ou seja, a obsessões, devido às limitações das formas, limitação matemática das formas. É isso que aprisiona a nossa consciência em um cubo, em um labirinto. Esse aprisionamento nas formas, que ele é superado no processo de iluminação. E o que é esse processo de iluminação? É um processo de compreensão das formas. Então, se eu tenho uma forma, pensamento, por exemplo, um quadrado, eu consigo, então, observar este quadrado em múltiplas dimensões, variar as dimensões desse quadrado, de observação desse quadrado, e criar uma relação entre essas diferentes perspectivas. Essa relação que ocorre entre as diferentes perspectivas do quadrado me permite uma observação em 360 graus. Ou seja, eu consigo observar e sintetizar toda a forma. Mesmo que uma das perspectivas, ou seja, mesmo que um dos indivíduos não seja capaz de enxergar o todo, se eu consigo sintetizar as múltiplas perspectivas, ou seja, se eu consigo conectar os múltiplos indivíduos e suas percepções e sintetizar isso em uma só, de uma forma simétrica, através de um equilíbrio de perspectivas, eu consigo, então, perscrutar. Perscrutar é penetrar a forma. Então, eu tenho aquele quadrado que, de superfície, é só um quadrado, mas que, ao refletir sobre este quadrado, eu consigo desdobrar infinita informação, infinito conhecimento. E isso se aplica a qualquer forma, não só um quadrado. Então, o quadrado eu uso como exemplo simples, mas eu posso pegar qualquer coisa, por exemplo, um copo. Então, eu posso desdobrar infinitas utilidades para esse copo. Da mesma forma, eu posso pegar um cortador de unha. E eu posso, então, refletir sobre esse cortador de unha e encontrar infinitas utilidades para esse cortador de unha. E conforme eu relaciono o conhecimento que eu tenho desse objeto com o conhecimento desse objeto, com o conhecimento desse objeto, e por aí vai. Então, eu tenho um processo de dialética que me permite uma evolução infinita do conhecimento. Esse processo de evolução infinita do conhecimento é o mergulho no ponto. O mergulho no ponto que é simbolizado pelo desabrochar da rosa. A rosa que está no coração. É a inspiração que permite a criação. Essa criação que vem da dialética, do processo de dialética entre indivíduo e cosmo. Então, é eu observando o cosmo, aprendendo com o cosmo, com os seus objetos, com os seus organismos, com os seus seres, com os seus indivíduos. E toda essa síntese, essa mescla, me permite uma evolução infinita. E esse processo de evolução infinita é guiado. Ele não é algo que é criado do zero. Tipo, um indivíduo não é capaz de realizar esse processo de criação por si mesmo. Ele não tem essa capacidade por ser apenas uma perspectiva limitada. No entanto, se ele se alinha a esse mestre único, que se trata do fluxo unidirecional da força, ou seja, o sentido do cosmo, se ele se alinha a esse sentido do cosmo, que é conhecido pelos judeus como Torá, a lei da roda, a rota do infinito. Então ele consegue superar as limitações individuais e alcançar um potencial infinito. Esse potencial infinito que lhe é oferecido. Lhe é oferecido
pelo próprio cosmos, pelo seu alinhamento com este mestre único. E este mestre único que é acessado por este ponto de infinitas dimensões. Vamos continuar a leitura. Este ponto para o infinito é infinitamente grande e infinitamente pequeno. Não tem um lugar definido nos contínuos de espaço, tempo ou espírito. Não tem nem contorno, mas ao mesmo tempo está definido como um ponto único, unitário e indiferenciado. Tudo isso é também verdadeiro com relação a Deus. É óbvio, Deus é muito mais do que tudo isso. Então a gente vê aqui que este conceito de que a imagem de Deus ela não tem uma forma definida, se trata de uma tradição que vem de muitos séculos. Tradição que a gente vai encontrar neste livro e vai encontrar em várias outras culturas diferentes. Que se trata desse indefinido, inominável. Não é? A gente o define como um ponto exatamente devido ao ponto ser uma forma geométrica de infinitas dimensões. Ele não ter uma definição. Então, apesar de estar definido como um ponto, ele não tem uma definição. É como uma definição que expressa o próprio infinito, que seria a imagem do infinito. Essa imagem e semelhança que permite o reflexo do absoluto. Então, ele não é o próprio Deus, mas ele é o Filho de Deus, né? O que chamam de Jesus, esse ponto, essa centelha do Espírito. Essa centelha do Espírito, que seria essa rosa na cruz, chamada de Jesus, que é, na verdade, também indefinido, apesar de ser relativamente definido como um ponto. Como um Cristo de cristal. Cristal como um cristal capaz de refletir a multidimensionalidade do cosmos. Então, o cosmos tem infinitas dimensões. E o ponto, então, ele consegue refletir essas infinitas dimensões em 360 graus e sintetizar isso em um ponto, como uma solda, como um portal para o infinito, um portal de acesso ao absoluto. Continuando a leitura, ao descrever Deus neste lugar, o Sefer Yetzirah não diz que ele é um Echad, mas que ele é único e Eridá. Isso afirma que Deus é tão absolutamente único que não existe qualidade alguma que possa ser atribuída a ele. Tal como os filósofos afirmam, não se pode descrever Deus como nenhuma qualidade nem adjetivo, mas só com atributos negativos ou de ação. Embora não possamos dizer o que Deus é, pelo uso de atributos negativos, nós podemos dizer o que ele não é. Do mesmo modo, com atributos de ação, nós podemos falar o que Deus faz. Então veja que isso se trata do próprio processo de conhecimento científico. Esse processo de conhecimento científico que é feito através da observação da natureza. Então, a natureza se trata do próprio Deus. A natureza é o todo, a natureza é o absoluto. Mas aquilo que nós percebemos da natureza não se trata da natureza em si mesma, mas sim uma percepção fragmentada da natureza. Essa percepção fragmentada se trata da manifestação da natureza. Se trata de um efeito de seu movimento. Ou seja, é o negativo de sua ação. Então, é através dos efeitos de seu movimento que nós conseguimos percebê-lo. Perceber a natureza. Então, aquilo que estamos vendo, que estamos percebendo, se trata de fenômenos. Fenômeno de fenômenos que vêm de fantasma.
Então, aquilo que nós percebemos da natureza se trata de fantasmas, que são formas de pensamento, que são geradas através das percepções sensoriais. São 7 sentidos, 7 percepções, 7 igrejas da Babilônia. Babilônia que corrompe através da linguagem, ou seja, são percepções distorcidas do absoluto, que nos permite uma individuação dele, uma relativa separação. Essa distorção permite uma relativa separação do absoluto que dá a ilusão de indivíduo, a ilusão de criatura. Quando, na realidade, o próprio Criador está se refletindo como criatura. E essa distorção, ela é percebida. Ou seja, a criatura é percebida. Então, a criatura sendo feita pela matéria, pelas águas, se torna a imagem e semelhança do próprio Criador. Então, o Criador, ele forma a criatura para que ele consiga enxergar a si próprio, para que ele veja a si próprio. E o que ele verá não será ele de fato, mas sim um negativo, um reflexo invertido, um reflexo negativo de seu verdadeiro ser, de sua verdadeira natureza. Porque esta natureza que se mantém oculta do outro lado do ponto. A gente tem o ponto para o infinito, que é exatamente aquilo que a física chama de ponto de singularidade, que é um ponto que dá acesso ao absoluto. Continuando a leitura, isso implica também que Deus é absolutamente simples. No domínio que existia antes da criação, não havia outro senão Deus. Como mencionado anteriormente, até mesmo conceitos simples como causa e efeito tiveram que ser criados. O mesmo é verdadeiro a respeito do número. Então, os números já são a sefirota, né? São 10 algarismos, de 0 a 9. Então, esses 10 algarismos, eles já são, então, uma relativização deste absoluto. Então, as sefirot não são Deus, mas elas são como uma ponte para ele, porque se trata do fenômeno que pode ser observado e é a observação deste fenômeno que me permite o conhecimento, que me permite a ciência, a produção da ciência. Porque observando o fenômeno, eu consigo, pela dialética, compreender o que há do outro lado. E essa compreensão, ela não finaliza, ela não acaba, ela não se completa. É por isso que a ciência está sempre refutando a si mesma, sempre superando a si mesma. Porque esse processo de conhecer, de aprender, desenvolver ciência, de iluminação, é um processo infinito. Se o conceito de unidade existisse em Deus, isso implicaria que o conceito de número existiria em sua essência. Isto é, por si só, introduziria um elemento de pluralidade. Alguém poderia então falar de Deus e sua unidade, ou seja, sua associação com o número 1. Deus e sua unidade seriam então 2 conceitos. Então deu pau aqui na internet, o vídeo eu não consegui reabrir a câmera, então eu vou finalizar só pelo áudio. No final do parágrafo, a palavra errad denota uma associação com o número 1. E a rei, por outro lado, é um atributo negativo que indica a ausência de qualquer tipo de pluralidade. Então, a ausência de pluralidade que fala é semelhante ao zero, ao vazio, né? E esse errad,
que fala de unidade, número 1, se trata do 1. Então é aí que nós vamos ter o número 10. O número 10 que representa então a árvore sefirótica, né? A árvore da vida. Se trata dessa roda chamada Torá, que faz o fluxo do tempo, do próprio tempo de criação, manutenção e destruição no cosmos, né? Esse processo de fluxo da roda, da grande roda, dessa Torá, esse 10, que se trata deste mestre único, é um itinerário dele. Então, é o sentido que leva até ele, que leva até a sua lei maior, que se trata de uma consciência absoluta. Então, esse aqui é para finalizar nossos comentários de hoje. Então, o próximo, continuação, vai falar, ele não tem segundo. Então, vai falar que não tem outro. E vai explicar por que não há outro, né? E é por isso que ele não se limita apenas no um. Porque o um já predispõe a existência do 2, e do 3, e do 4, e assim por diante. Só que ele é mais do que isso. É por isso que ele é representado pelo 10, pelo 1 e pelo 0. E esse mesmo 10 que aparece na Tetractis, são os 4 elementos da Tetractis que se desdobram em 10 elementos. Se trata de um arquétipo universal que nos dá acesso a essa consciência absoluta. Então, a gente consegue transcender a dialética pela consciência do absoluto, podendo, então, compreender o significado da própria dialética, que é o que é simbolizado como conhecimento do bem e conhecimento do mal. Conhecimento dos opostos, conhecimento da dualidade. É o conhecimento que é oferecido e que transforma a criatura, que abre os olhos da criatura ao conhecimento, à ciência, e lhe transforma em próprio Deus, como Deus. Não é em seu sentido absoluto, mas como uma reflexão, como uma imagem espelhada, capaz de demonstrar a natureza. Essa demonstração da natureza que é a própria ciência. Então é aí que a consciência consegue superar as superstições, superar as impressões, as distorções da ilusão que vem da mentira. A mentira que é aquilo que não corresponde à natureza. Se trata de uma imagem distorcida de Deus, que é a mentira, que chamam de diabo e tal. Essa imagem distorcida de Deus que se transforma em um impulso, em um desejo de conhecimento do próprio Deus, do próprio absoluto. Então eu vou finalizar por aqui, galera. Eu agradeço aí a atenção de quem estiver assistindo até agora.